Olá pessoal, tudo bem? Então na aula passada nós implementamos no nosso programa que calcula o IMC uma estrutura de condição. Então se, senão, se, senão. Então se for uma coisa, faz alguma coisa, se o valor for outra, faz outra coisa, certo? Então, nesse caso aqui o nosso programa ele está calculando o IMC de uma pessoa e ele mostra para a gente qual que é ele classifica o IMC da pessoa se ela está acima do peso, está com o peso normal ou está abaixo do peso. Só que esse programa ele faz isso só para uma pessoa, certo? Então depois que eu digito os dados da pessoa, o nome, o peso, a altura, ele vai fazer o cálculo, que é o processamento, e vai emitir para mim a saída. E aí ele termina o programa. Supondo que eu quisesse executar isso para mais de uma pessoa, então supondo que eu quisesse executar para 10 pessoas, então o que eu ia fazer? Ia repetir todo esse código aqui 10 vezes? Não, né? Então a gente pode utilizar uma estrutura de repetição para repetir várias vezes um código. Lá na disciplina de lógica, uma das estruturas de repetição que foi utilizada é o para. Então, para é uma variável de um valor até que o valor seja menor que alguma coisa e vai repetindo algumas vezes. Esse para em Java ou em outras linguagens é o for. Então, a gente tem a estrutura for, que é o para, a gente cria uma variável que vai ser um contador, então a gente pode chamar de i, geralmente é o padrão que a gente usa. Então, para i de 0 até que o i seja menor que 10, por exemplo, o i vai incrementando de 1 em 1. Então, esse for aqui, ele está falando o seguinte, ó, eu vou começar a inicializar uma variável com 0, enquanto essa variável for menor do que 10, eu vou incrementando 1 a cada vez que esse código for executado. E aí eu vou ter aqui ó, um abre-chaves para dizer esse daqui é o início do para, do for, que é o laço de repetição, e aonde que eu vou terminar o for, ou seja, o que vai ser executado. Então vai ser executado daqui até aqui, certo? Então todo esse código aqui vai ficar dentro do laço de repetição. E aí, por exemplo, então vamos lá executar. Executar arquivo. Então ele pegou e fez o cálculo para a primeira pessoa, certo? E aqui ele já começou a fazer o cálculo da segunda pessoa. Pediu o nome e pulou para o peso. Aqui o scanner ele tem um pequeno problema, que quando você lê um número e depois você lê um texto, se você for ler um texto, ele vai acabar pulando aqui, ó. Então, por exemplo, você leu um número, eu li um número, e depois se eu for ler um texto, ele pula o texto, ele não lê o número de novo, ele acaba reaproveitando um lixo que já estava na memória. Então aqui, para resolver esse problema aqui, para poder digitar o nome de novo, a gente vai colocar depois que lê o peso, que vai ser o último peso, mandar ele ler o lixo da memória. Então manda dar um next line, certo? Então isso daqui é só para limpar o lixo que sobrou ao ler o número, então para ele não pular. Aqui a gente pode mostrar uma mensagem também para facilitar a nossa visualização lá. Então SOut calculando o IMC da pessoa, e aqui eu vou colocar qual que é a pessoa. Então no caso aqui ele está começando com 0, da pessoa 0. Vou reduzir aqui um pouco, só para não ficar tão grande. Ele vai fazer 5 vezes. Vamos lá, botão direito, executar arquivo de novo. Calculando o IMC da pessoa 0, porque eu falei que o i começa com 0. Então, Ivan, peso 82, 1,72. Ele calculou aqui, ó, o IMC do Ivan acima do peso, e ele vai calcular da pessoa 1. Então lá, digite o nome, Maria, 67,
1,5. Então lá, está acima do peso também, calculando a pessoa 2, João, 90, 1,80. Acima do peso também. Outra pessoa, então agora está calculando a pessoa 3. Então lá, peso normal, pessoa 4. Peso normal. E aí ele terminou com a pessoa 4. Certo? Executou 5 vezes, do zero, da pessoa 0 até a pessoa 4. Que foi o que eu falei, ó, começa do zero até que seja menor do que 5. Então, menor do que 5 é o 4. Se eu trocar aqui e falar para começar do 1 e para ir até o 5, então menor ou igual ao 5, ele vai fazer até o 5. Vamos lá, executar arquivo. Agora ele começa com a pessoa 1, que foi o que eu pedi, e vai fazer, repetindo isso daqui, até que o i seja igual a 5, menor ou igual a 5. Enquanto ele for menor ou igual a 5, ele vai continuar executando. Olha lá. Maria, 80, 1,6. Calculou que a Maria aqui está acima. E aí agora ele vai para a pessoa 2. Ó. Pessoa 1, pessoa 2. 50, 1,67. Então lá, abaixo do peso. E aí vai para a pessoa 3. E assim sucessivamente. Eu vou colocar valores qualquer aqui, só para ele poder continuar executando, tá? Ele calculou agora para a pessoa 5, que é a última. E aí ele terminou de calcular. Certo? Então, esse é um dos laços de repetição, das estruturas de repetição. Ela permite com que a gente possa executar um código mais de uma vez. Então, para mim, não ter que ficar repetindo o mesmo código, ok? Eu vou dar uma pausada nessa aula e aí eu volto na próxima aula para a gente entender como que funciona um outro laço de repetição, ok? Então, até lá.